fator ou a variável mais determinante para o cara para acender uma luz ali de migração de regime? Eu acho que a maior dificuldade do hortifruti hoje é porque o lucro real ele traz um viés de estruturação muito forte. Quando você muda de regime, a sua vida muda completamente. Agora que a canequinha chegou, a gente pode começar, certo? Certo. O que seria de nós Sem sem a tradicional canequinha? Olá, meu amigo, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre por que você deve migrar de regime. Bem claro, rápido e específico. Você sabe como as coisas são aqui, né, amigo? A gente tem muita coisa para falar para você, você tem muita coisa para absorver e a gente não pode perder tempo. A gente vai direto ao objetivo. Primeiro ponto, Lucas. Vamos bater um papo sobre assim, o fator ou a variável mais determinante para o cara para acender uma luz ali de migração de regime. Eu acho que o ponto, uma bandeira vermelha para ele começar pelo menos olhar para isso é de fato o faturamento dele. Quanto que está subindo, suas emissões de notas fiscais, seu faturamento, ele está acima ali de 200 mil, a gente tem uma bandeira bem marcada sobre o 200, 180, 250, 180, 220 mil. A gente já acha que não vale a pena no simples se você é comércio. Já sai da segunda faixa, já começa a subir, imposto. Já fica, a gente já começa a crer que ele vai ter uma vida melhor no lucro real, sendo um comércio tradicional. Exatamente. E qual é o segundo ponto de atenção? Depois que ele identificou o faturamento, o que ele tem que olhar? Então, o segundo ponto de atenção, viu que o faturamento dele está acima, aí tem que fazer uma análise tributária. Porque os fatores que vão dizer se vale muito a pena ou pouco a pena são o mix de produto deles. Então, quais são os produtos isentos que ele tem? Que isso faz diferença no lucro real. E no Simples Nacional ele não pode ter esse aproveitamento. Ele só tem a CT e monofásico, mas o isento, você vai pagar um pouco. É isso aí. Beleza. Qual é o mix de produto? Qual é a carga tributável dele ali? Porque tem produto que é muito tributado em 20% e tem produto que é 12%. Por exemplo, tem cliente que compra produto de fora e o produto chega todo com 12%. Aí é um problema, porque às vezes ele entra com um produto 12% e ele vende aqui interno e o interno aqui tem um valor um pouco acima, muitas vezes. Então, por que eu estou falando isso? A análise tributária que vai determinar e vai dar clareza sobre isso. O mix de produto é essencial para dizer se você vai ser mais vantajoso. Só que na esmagadora maioria, o cara que é comerciante tradicional e está faturando acima de 200 mil, ele vai ter uma vida melhor no lucro real. É fato. Entendeu? Então, beleza. Vai ter uma vida melhor no lucro real se você olhar bem o nicho dele, tiver muita isenção, tiver um mix de produto, por exemplo, um hortifruti. Vamos falar de nicho? Vamos bater um papo agora falando direto de nicho? Com certeza. Vamos falar do nicho mais interessante no lucro real, na tua opinião? O nicho mais interessante, sem dúvidas, é o hortifruti. Acho que o hortifruti que não trabalha já de início no lucro real, ele está rasgando dinheiro com tributo que ele nem precisava pagar, mas ele está pagando. Né? E o que é mais desafiador para um hortifruti entrar no lucro real? E porque tem tão poucos hortifruti no lucro real. Esse papo de hortifruti vai dar um corte muito bom. Eu acho que a maior dificuldade do hortifruti hoje é porque o lucro real ele traz um viés de estruturação muito forte. Às vezes isso não está muito na cultura do dono. O que o empresário de hortifruti fala? Eu não consigo nota no Ceasa. Como eu vou fazer? Eu compro tudo na pedra. Como eu vou fazer no lucro real? Então, assim, é uma mentalidade, porque o cara do hortifruti, ele é o cara que às vezes, cara, ele era feirante, e ele fazia um trabalho tão top ali, que daqui a pouco ele abriu uma lojinha, e o negócio foi crescendo, ele entrou no Simples, só que o negócio foi tão bom, ele foi tão bem naquilo, e aí, meu amigo, já está pagando um imposto no Simples super alto, que ele deveria migrar para o lucro real há muito tempo. Só que ele tem travas ali, tem muito hortifruti grande, cara, que nem sistema tem, que funciona com esses sistemas mais básicos, mais ultrapassados ali. Então,
o que é desafiador nem é convencer um proprietário de um hortifruti que está grande, que é crescente, a migrar. O grande desafio dele é ele ter a mentalidade de se deixar de ser um vendedor de frutas, legumes e verduras para se tornar um empreendedor do negócio, para se tornar um empresário. Que a mente dele, a cultura dele, travam ele nessa mentalidade. Aí você fala, vamos para o lucro real. Aí ao invés de pegar e falar, vamos pegar e vencer esses desafios, realmente tem muita gente que tem dificuldade para entregar nota, tem esse e esse problema, eu tenho que fechar sistema, eu tenho que ter uma disciplina de organizar o meu financeiro e etc. Ele não, ele fala, não dá, eu tenho que fugir. Então a gente fala assim, você tem como crescer, você tem como abrir vários checkouts aqui, ampliar a loja, ampliar a venda, e ele sempre fica naquela mentalidade. Então o grande desafiador para o hortifruti nem é ele se convencer de que ele é melhor no outro tributo. Porque às vezes a gente fala, você está pagando 30 mil de simples, você pode pagar menos de 10 mil no lucro real. E mesmo assim, ele não toma ação. Por quê? Porque ele tem todos esses medos ali. E tem muito possível cliente que procura a gente e a gente não consegue atender. Exato. Porque ele não quer mudar, ele quer trabalhar do jeito antigo, num regime moderno, num regime novo. Exatamente. A gente começa a explicar para ele o que envolve fazer essa mudança, ele se prende naquela nota que não tem, aí se prende naquele detalhezinho, prefere pagar um imposto mais alto, porque às vezes mesmo desconsiderando esses pontos ou achando uma solução paliativa, ele já vai reduzir o imposto dele praticamente pela metade. Será que não vale a pena, então? Que ele não seja tão eficiente ao ponto de pagar 7, 8 mil reais. Mas que pague 13, 14, 15 mil. Melhor que 30. Melhor que 30, 20, entendeu? Melhor. Pois é. Então, assim, o grande limitador, você que é dono de hortifruti, meu amigo, seu grande limitador é a sua própria mente. Entendeu? Eu costumo dizer, cara, que todo mundo que tem terror de outro regime, tem gente que a gente chega, ele não quer nem ouvir, fala, não, o simples é meu porto seguro, ele está com uma crença extremamente limitante para a vida dele. Entendeu? Ele não quer crescer, ele evita vender. Porque tem fornecedor que fala, eu só consigo vender se você estiver no outro, só consigo te comprar se você estiver no outro regime. Ele evita vender para o cara e fala, não consigo te dar nota. Entendeu? Não consigo te dar nota com o crédito ali, etc. Para não crescer. Então ele está atrofiado. Tudo aquilo que não cresce, com certeza está atrofiado. E tem muito empresário, principalmente de hortifruti, que está atrofiado. Você trouxe um ponto que eu acho que é excepcional, que é quando você muda para o lucro real, você entra num jogo de lidar com clientes que são PJ como você, que querem trabalhar com empresas de lucro real, porque da mesma forma você comprar de empresas do lucro real é melhor para você do que comprar de empresa simples nacional, para ele é a mesma coisa, ele vai poder comprar de você também, ele vai dar prioridade para você, porque você dá os créditos para ele. Então, olha como é que você estava antes aqui embaixo, agora você já tem outros possíveis clientes no seu negócio. Outro corte muito interessante que vai sair daqui. Quando você muda de regime, a sua vida muda completamente. Porque você muda a ótica. Antes, no outro regime, você já tinha aquela cultura de estar todo desorganizado, de não estar batendo, de não bater lucro, de não fechar. Não tinha nem essa percepção, essa consciência de, peraí, eu dei lucro, aí no regime novo, trimestralmente a gente conversa, olha aqui teu lucro. Ele já começa a ganhar uma consciência. Então, eu ouso dizer que quando você muda de regime, vai para um lucro real, para um regime mais especializado, mais profissional, naturalmente a tua mente vai expandir e você vai ser um profissional muito melhor, um empresário muito mais evoluído, não é isso? Com certeza. Ele para só de olhar quanto que tem ali de dinheiro na conta, ele começa a ver dados, números, ver que tem uma diferença entre o que está sobrando na conta e o lucro que a empresa deu, se a empresa deu prejuízo ou não. Isso muda a rotina dele, muda a visão de negócio que ele tem totalmente. Qual outro nicho aí que a gente pode mensurar aqui que é interessante, na sua visão? Outro nicho top é loja de material de construções. É fantástico. Também já tem que nascer no lucro real. Eu diria que o hortifruti e a loja de material de construção já deve nascer, mesmo com faturamento baixo. Autopeça também, então vamos botar autopeça, loja de material de construções. Vale muito a pena no lucro real. E o que é desafiador hoje para autopeça, loja de peças, loja de material de construções e etc.
O grande desafio hoje desse pessoal é o e-commerce, né? Porque a gente fomenta nessa clientela uma visão de começar a vender via marketplace, via site próprio e etc. Mercado Livre, todos esses e-commerce que tem ali, que são necessários, que são essenciais para você conseguir vendas grandes. E aí o grande desafiador é que tem uma complexidade tributária ali dentro, né? Exatamente. E aí quando a gente leva e fala, legal, a minha operação aqui no lucro real interno está muito boa. Só que quando eu vou para fora, para o interestadual, fica muito difícil, porque é tributo, é convênio de estado para estado. Interestadual, de fala. Aí, aquela cultura do comerciante, né? É difícil, eu não dou passo. A gente tem que entender que é difícil, meu amigo, mas é para você. Então é o que você tem que fazer. Você tem que pegar, aprofundar, se conectar com as pessoas certas para dar o passo, para fazer a coisa crescer. Exatamente. Não é isso? Exatamente, com certeza. E é a mesma ideia, a mesma narrativa, o mesmo discurso. Às vezes esse cara que tem um e-commerce, tem uma autopeça, um material de construção, ele está pagando lá 30 mil de imposto, 200 mil de faturamento, pagando 25 mil de imposto. Então, assim, é muito complicado porque ele não percebe que se ele mudar o regime, ele tem uma segurança, né? Se ele mudar de regime, ele vai conseguir reduzir às vezes 40%, 50%, 60% desse imposto, pagar ali um valorzinho de FAO, às vezes o CISEMET não vai nem chegar para ele. E aí ele se prende nesse modo anterior porque está muito pouco claro para ele o que vai acontecer na mudança. Aí tu começa a trazer várias soluções de separar a operação, dividir a operação interna da operação interestadual, fazer uma coisa bem estruturada, bem organizada e tal. E aí o cara vai olhando ali, ao invés dele olhar e falar, cara, isso aqui vai me fazer decolar, ele vai olhando, vai falando, isso vai ficar complicado, o preço que eu vou pagar é muito difícil, enfim. E aí ele acaba ficando na paralisia. Aí fica o quê? Atrofiado. Entendeu? Então, assim, tributária tem vida, meu amigo, tem vida. Trabalhando com marketplace, trabalhando com e-commerce ali, com certeza tem um caminho mais interessante, mais esperto para você dar certo. Só tem que confiar, só tem que acreditar. Beleza? Com certeza.